Olá, você acompanha conosco a partir de agora uma conversa com o senador Humberto Costa. Nós vamos falar sobre o encontro dos governadores do Nordeste com as bancadas da Câmara e do Senado. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Esse encontro foi justamente uma tentativa de otimizar, estreitar essas relações entre esses governos de Estado e o desempenho que pode ser feito aqui na Câmara e Senado a favor desses entes, não é isso? Sim, com certeza. Duas questões foram abordadas. A primeira delas, a solicitação de apoio dos governadores para as grandes demandas de projetos prioritários para a região, como a transposição do Rio São Francisco, a duplicação de rodovias federais, projetos de vários estados também nessa área da segurança hídrica e também a preocupação de passar um posicionamento dos governadores sobre projetos que estão tramitando na Câmara dos Deputados, no Senado Federal ou que poderão tramitar. Então foi fundamental, tivemos a oportunidade de discutir pontos que sem dúvida são relevantes para o Nordeste. Isso, na prática, a gente pode entender como um início de remodelagem de pacto federativo, o tipo de iniciativa que pode favorecer um aprimoramento do nosso pacto federativo? Sim, com certeza. O núcleo básico, inclusive, de boa parte dos projetos que lá estão é exatamente a mudança do pacto federativo. Nós todos temos consciência hoje de que a participação dos estados e dos municípios no bolo da arrecadação da União precisa crescer, né? Nesse ano os municípios estão crescendo um pouco mais, mas os próprios estados, especialmente aqueles para os quais o fundo de participação dos estados tem um peso maior na sua receita, precisam ter esse incremento. Então, o núcleo realmente é o Pacto Federativo. Mas há muitas propostas que, inclusive, são importantes para o Brasil. É o caso da demanda para que nós tenhamos um aumento dos recursos da área da saúde, antecipar, né, o período em que 15% da receita corrente líquida deve ser destinada à saúde, pedidos para que nós possamos fazer uma melhor avaliação sobre a questão dos pisos salariais, especialmente dos professores, o que fazer naqueles casos em que os estados não conseguem fazer esse pagamento do aumento. Então, como agir, que forma a própria União poderia ter para contribuir, ao mesmo tempo outros temas relativos ao ICMS, por exemplo. Então eu creio que foi uma discussão bastante proveitosa e a partir de agora nós vamos acompanhar esses projetos em cada uma das casas. Essa reunião aconteceu nessa quarta-feira pela manhã, a CCJ reunida votou a questão do ICMS do comércio eletrônico, matéria no plenário da Casa no fim da tarde do mesmo dia. A presença desses governadores, a união com essa bancada, de alguma forma tem uma relação com essa celeridade, senador? Tem. Os governadores colocaram esse como um dos pontos mais importantes, até pelo fato de que era algo que já estava pronto para ser votado. E isso para o Nordeste é muito importante, porque nós vamos ter a possibilidade de participação dos estados nordestinos numa atividade econômica que hoje chega a 30, 35 bilhões de reais por ano e que hoje esses recursos todos estão ficando nos estados de origem, né? Especialmente depois da decisão do Supremo, que considerou inconstitucional da maneira com que isso estava colocado, sem ser por uma emenda constitucional. Então, hoje nós vamos votar essa proposta e ela vai permitir ao Nordeste, aos estados nordestinos, um incremento importante em termos de recursos nas suas receitas. Ajuste fiscal foi tema na pauta? Também os governadores se manifestaram em apoio ao ajuste fiscal. Alguns até disseram que esse termo era um termo inadequado, porque, na verdade, as propostas que dizem respeito mudanças no sistema de aposentadoria, mudanças no seguro-desemprego, são, na verdade, muito mais correção de distorções do que qualquer outra coisa. Vários deles, inclusive, se manifestaram afirmando que irão, em termos estaduais, em termos do seu funcionalismo, adotar essas medidas, especialmente aquilo que vem como mudança na chamada pensão por morte
e outras questões que hoje, do ponto de vista dos servidores públicos, oneram violentamente e de forma injusta as receitas estaduais. Questões essas que estão na MP da Comissão Mista, da reunião também da qual o senhor participou, não é isso? Como é que foi essa reunião, senador? Não, a reunião ela foi uma reunião, de certa forma, conturbada. A oposição continua no mesmo espírito de fazer a disputa política, embora saiba da necessidade de nós aprovarmos esse ajuste fiscal. Mas eu acredito que as mudanças que foram produzidas pelo relator da matéria, o senador Paulo Rocha, atenderam amplamente às preocupações da sociedade, às preocupações do movimento sindical, às preocupações dos trabalhadores. E apesar de toda a disputa que vai acontecer, eu acredito que nós vamos conseguir aprovar e isso será, sem dúvida, um avanço para o nosso país. Em algumas vezes, falando de ajuste fiscal aqui no programa, a gente ouviu de alguns parlamentares o seguinte: olha, o Executivo também tem que dar um exemplo, também tem que fazer o seu ajuste, tem que cortar na própria carne. O senhor acha que isso vai fazer parte da viabilização da votação do ajuste fiscal? Sim, o governo deve anunciar na próxima semana o contingenciamento de recursos, que deve salvar áreas importantes como a área social e a área de investimentos, mas que deve chegar perto de alguma coisa como 80 bilhões de reais. Essa é a maior contribuição que o governo pode dar para o equilíbrio das contas públicas. Isso naturalmente vai gerar problemas, dificuldades, obras vão ser um pouco desaceleradas, outras deixarão de ser iniciadas, mas sem dúvida é um momento necessário para que nós possamos mais à frente retomar o crescimento econômico, a geração de empregos e, acima de tudo, a distribuição de renda no Brasil. Então, a partir desses debates na comissão que analisa a medida provisória e desse anúncio que deve vir do Poder Executivo na próxima semana, a expectativa do senhor é que a aprovação aconteça, vamos dizer, de alguma forma, não sei se tranquila, qual a avaliação do senhor? Então, eu acho que será... Tranquila? Tranquila não será, naturalmente, não é? Mas eu acredito que será possível aprová-la, naturalmente que vai ser necessário fazer uma boa articulação com os parlamentares na Câmara e aqui no Senado, mas eu acho que todos eles têm ampla consciência de que isso não é importante para o governo, é importante para o Brasil. E nesse ponto, essa também mudança na articulação política do Palácio Planalto para cá, com a participação mais efetiva do vice-presidente Michel Temer, o senhor acha que isso também ajuda a viabilizar? Não tenho dúvida. Essa articulação vai ser, inclusive, colocada à prova. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que ela vai funcionar, de que nós vamos conseguir os votos necessários, tanto na Câmara quanto no Senado, para a aprovação dessa matéria. E, sem dúvida, vamos ter cumprido o aspecto mais difícil desse ajuste, porque toca necessariamente em alguns temas sensíveis, não é? E em questões sociais. Porém, para aprimorá-las, para melhorá-las e garantir sustentabilidade para o fundo de garantia, para o sistema de previdência. Então, não tenho dúvida de que o parlamento não vai faltar ao Brasil. Senador, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Queria agradecer também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento, que eu sou Tânia Horman e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é 0800 61 2211, ligação gratuita. Agora, se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.